Então, muito bom dia a todos. Bom dia. Saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. É bom estar no vosso meio. Quero convidar-vos então a abrirem as vossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo número 16. Segundo livro de Samuel, capítulo número 16. E vamos ler do versículo 1 até ao versículo 14. E é este o texto da nossa meditação esta manhã. Segundo livro de Samuel, capítulo número 16, iniciando então no versículo 1, e diz assim o texto. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba, que pretendes com isto? Respondeu Ziba, os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem. O vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei, onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei, eis que ficou em Jerusalém, pois disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba, teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba, eu me inclino e acho eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei, fora daqui! Fora, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei, que tenho eu contigo, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia. Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois, se o Senhor lhe disse amaldiçoa a Davi, quem diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos, eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida. Quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o, que amaldiçoou, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus jovens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando. E atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Até aqui, então, o texto para o nosso auxílio, para que Deus nos conduza ao que Ele nos quer dar esta manhã. Quem está familiarizado com o contexto ou o fenómeno desportivo, sabe que de 2 em 2 anos existem 2 grandes competições de países de futebol, não é? Temos o europeu e temos o mundial. No ano 2022 houve uma particularidade especial relativamente ao Mundial de Futebol. Alguém se lembra qual foi? É que foi disputado não no verão, mas no inverno. Não é? Por causa, não do Covid, mas por causa de ser no Catar. Porque é um país muito quente e foi deslocalizado para o inverno. Então, faz agora 2 anos estávamos no Mundial de Futebol. Okay? No dia 6 de dezembro de 2022, Portugal jogou. Alguém se lembra do resultado do jogo desse dia? Não se lembra, mas vão se lembrar. Portugal defrontou a Suíça e ganhou este jogo por 6-1. Mas este não foi a grande notícia deste jogo. Qual foi a grande notícia deste jogo? Podem dizer, não tenho problemas.
A grande notícia não foi que Portugal ganhou 6-1, mas Cristiano Ronaldo ficou no banco de suplentes. Ao fim de muitos anos, décadas, podemos dizer, este jogador, seguido por tantas e tantas pessoas, foi deixado no banco de suplentes. E pior é que o seu suplente, que normalmente era suplente de Ronaldo, mas que jogou este jogo, marcou 3 golos. E Portugal ganhou 6-1. Foi uma decisão muito controversa por parte do selecionador, especialmente porque, como sabemos, este jogador era e ainda é uma figura central da nossa seleção. Passado 4 dias, no dia 10 de dezembro, Portugal voltou a jogar, agora contra Marrocos, e agora as coisas não correram assim tão bem, Portugal foi eliminado. Cristiano Ronaldo voltou a ficar no banco de suplentes, entrou na segunda parte, mas não conseguiu mudar nada. E no final do jogo, deste jogo, as câmaras ou tudo aquilo que importava não era focar quem tinha ganho ou focar os jogadores da seleção portuguesa, mas as câmaras focaram-se em Cristiano Ronaldo. E aquilo que foi visto foi um jogador a sair do campo em direção ao balneário, sozinho, sem ninguém à sua volta, virando costas à sua equipa e a todo o estádio. No Mundial 2022, ou com este episódio, este jogador passou por um momento de transição na sua própria carreira. Até então ele era amplamente celebrado, amplamente reconhecido por todos, e ainda é, amplamente reconhecido como um dos melhores jogadores da história, mas o facto de ter sido colocado no banco de suplentes começou a criar algum tipo de dúvida acerca da sua carreira. Será que tinha chegado ao fim? Será que era o momento de Cristiano Ronaldo dar lugar a outro? Mais do que isso, com este episódio, muitos dos que estavam à espera que este momento chegasse começaram a desenvolver críticas mais ferozes direcionadas a este jogador. Portanto, muitos começaram a questionar o papel ou a carreira deste jogador. Muitos começaram a lembrar que ele se calhar não era um jogador de equipa como deveria ser, que era uma pessoa mais interessada em si mesmo, nos seus recordes e naquilo que deveria fazer. Questionavam a sua posição de liderança. Portanto, muitos críticos aproveitaram este momento para expressar opiniões que já vinham sendo alimentadas há algum tempo. Enquanto muitos ainda defendiam a importância deste jogador, outros passaram a considerá-lo como apenas mais um. Na nossa linguagem, nós temos uma expressão que reflete muito bem isto, que é muito fácil nós passarmos de bestiais a bestas. É muito fácil nós passarmos de um ponto em que somos amplamente reconhecidos, amplamente honrados, para de um momento para o outro, sem que alguma coisa tenha acontecido muito relevante ou alguma coisa que nós tenhamos domínio sobre ela, passamos por uma fase em que somos questionados, em que já não somos reconhecidos e em que parece que tudo cai sobre nós. A nossa ideia não é comparar este jogador com Davi, mas o texto que lemos fala-nos de Davi. Davi, nesta porção e neste tempo em que se situa o capítulo 16, Davi já não é mais o menino com os caracóis ruivos, tocando a sua harpa a guardar as ovelhas. Davi não é mais aquele pequeno jovem que enfrenta um gigante. Davi não é mais um homem que sabe que vai ser rei, mas que ainda não é rei. Não, Davi já é o rei de Israel. Davi já tem algum tempo do exercício do seu reinado e tem sido um bom rei. Mas se olharmos para o contexto deste capítulo, para os capítulos que estão atrás, aquilo que o texto nos dá a perceber é que Davi tem os seus dias contados. O reino de Davi está por um fio. O sucessor, aquele que prepara o ataque ao reino de Davi, está pronto. E está cheio de vigor, cheio de força, cheio de vontade de derrotar Davi e retirá-lo do seu trono. O que o texto nos vai dizendo ao longo do capítulo 14, 15 e do capítulo 16 é que a derrota de Davi parece inevitável, parece uma questão de pormenor.
Falta apenas perceber quando vai acontecer, porque vai acontecer. A sua derrota e a sucessão de Davi por um novo rei está a chegar. Talvez fosse algo normal algum dia Davi deixar de ser rei. É lógico, todos os reis em algum tempo deixaram de ser reis. Mas este procedimento não é normal. Ainda para mais, porque este opositor, este sucessor que está à porta para retirar o trono de Davi é nada mais, nada menos do que o seu filho Absalão. Quando nós olhamos para o capítulo 15, para os versículos 10, 13, 14, por exemplo, nos diz o texto que Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. Versículo 13 nos diz que então veio o mensageiro Davi, dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Tudo está pronto. Tudo está preparado para que, quando a trombeta soasse, todos declarassem: Absalão é rei em Hebrom, Davi é passado. Todo Israel, esta é a mensagem que é entregue a Davi. Davi, todo Israel está com Absalão. Esquece. O teu reino já foi. Já ninguém te segue. Então qual é a reação de Davi? Vamos lutar? Não. Vamos fugir. Fujamos. Porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Não poderemos salvar-nos de Absalão. A derrota é inevitável. E Davi sabe e sente isso. Ora, os últimos capítulos nos apresentam um Davi um bocadinho diferente daquilo que nós muitas vezes falamos. Ora, Davi tem um grande título sobre a sua vida na Bíblia, não é? Qual é? Um homem segundo o coração de Deus. Este é o grande título que a palavra de Deus nos diz acerca de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas o que é que temos visto Davi fazer neste segundo livro de Samuel? Após ser aclamado rei, nós vemos Davi, temos visto a pior face de Davi. Temos visto Davi a pecar constantemente. O grande pecado de Davi, ou pelo menos o mais falado, o mais escrito, é o pecado com Batseba, o pecado com Urias. Mas não fica por aí. Aquilo que o texto nos vai dizendo é que Davi também se omite muito do seu papel como pai. Vemos a sua família, se é que podemos chamar família, porque era uma descendência. Davi tinha muitos descendentes, Davi tinha muitas mulheres. E aquilo que nós vemos é que a sua família não está sujeita a Davi. Há pecado abundante na casa de Davi. Há coisas terríveis que vão acontecendo na casa de Davi. Filhos de Davi a matarem os seus próprios irmãos, a abusarem das suas próprias irmãs. Há pecado insistente. E aquilo que vemos Davi fazer é omitir-se dessa responsabilidade de exercer a autoridade sobre a sua casa. Portanto, vemos um forte rei com grande autoridade, mas um fraco pai. Temos visto a pior face de Davi. E com base nisto nós podemos ser levados a pensar: por que é que Davi é chamado de facto um homem segundo o coração de Deus? Se quando o contemplamos, quando olhamos para as suas ações, o que vemos é um homem imperfeito, cheio de erros, com pecados como os nossos, com alguma ou grande tendência para o mal. Esta frase é inquietante quando olhamos para a vida de Davi. A imagem de um rei em fuga que foge do seu filho inquieta-nos. Reparem o versículo 30 ainda do capítulo 15. Há pouco vimos a decisão que Davi toma junto com os seus de fugir, de deixar
que Absalão tomasse o trono. E agora nós vemos no versículo 30 que Davi seguiu pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. E todo o povo ia com ele de cabeça coberta, subiu. E todo o povo ia com ele de cabeça coberta, subiu chorando. Esta é a imagem de um rei. O rei, o grande rei Davi. O grande rei Davi, nos é dito, o texto nos diz que ele foge de Absalão, daquele que quer o seu trono. Irmãos, ele sobe com a cabeça coberta, como alguém que se esconde, descalço. É assim que ele foge de Absalão. Sobe a encosta das oliveiras a subir e a chorar com a cabeça coberta e caminhava descalço, como um mendigo, como alguém que não tem um lugar para onde ir. Este era ainda o homem que era rei sobre Israel. Ele está numa fase da sua vida em que reconhecimento é algo que ele não tem, em que honra é algo que não lhe assiste, em que ninguém já quase quer saber dele, de maneira que ele tem que fugir quase escondido e descalço. Mas quando olhamos para o capítulo 16, talvez encontramos a resposta à nossa inquietação de como é que este homem é chamado um homem segundo o coração de Deus. O que vamos ver neste capítulo 16 é que, ainda que Davi esteja num momento de profunda e iminente desgraça, continuamos a ver um homem que reconhece a grandeza de Deus. Continuamos a ver um homem que confia na plena sabedoria de Deus, na sua perfeição, na forma como julga, como castiga, mas um homem que se agarra à possibilidade de ser bafejado pela graça e pela misericórdia de Deus. É isso que Davi se agarra. Quando Deus faz uma aliança com Davi, lá no capítulo 7, podemos ir lá ver o versículo 14, 15 e 16. Deus promete uma coisa. E é importante que façamos este lembrete antes de entrarmos no capítulo 16. Deus faz uma aliança, um concerto. Deus estabelece uma promessa entre Davi e Deus. E a promessa tinha por base o seguinte. Deus diz, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E reparem, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Esta é a aliança que Deus firmou com Davi e com a casa de Davi, com o trono de Davi. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, haverá castigo, mas a minha misericórdia não sairá nunca. Não se apartará dele como a retirei de Saul. A sua casa e o seu reino serão firmados para sempre. Isto tem uma aplicabilidade, como sabemos, muito futura. Mas esta era a promessa que Deus tinha feito a Davi. Agora olhemos então para o capítulo 16. Dos versículos 1 a 4. Nesta caminhada de Davi com os seus que estavam com ele, lhe aparece um homem de nome Ziba. Diz-nos o texto que Ziba se encontra com Davi. Ziba era um servo de Mefibosete, portanto era da linhagem da casa de Saul. Mefibosete era um dos poucos que tinha sobrado da casa de Saul. Era alguém com uma deficiência física, deficiência motora, que Davi tinha acolhido, que Davi tinha protegido e não tinha matado, quando se calhar era isso que era suposto. E Ziba era servo deste homem. E Ziba se apresenta perante Davi com 2 jumentos albardados, e sobre os jumentos estavam 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas do verão e um odre de vinho. Bem, que maravilha! Não é? Uma caminhada como a que Davi estava a encetar com os que estavam com ele, lhe parecia uma visão, não é? Nem parecia real. E Ziba se apresenta perante eles e o rei perguntou: o que é que pretendes com isto? Não é? Para que é que isso serve? E Ziba disse: olha, os jumentos são para a casa do rei.
rei Davi, não é? Para serem montados. O pão e as frutas de verão para vocês comerem, para os moços comerem, o vinho para os cansados no deserto beberem. Bem, que maravilha, que oferta, que coisa preciosa. E Davi reconhece isso. Davi ainda lhe pergunta, onde está o teu rei? Onde está, pois, o filho do teu senhor? E Ziba respondeu, eis que ficou em Jerusalém, pois disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai. Ora, este homem, além de apresentar um grande número de coisas boas para Davi e os seus homens tomarem, este homem revela uma intenção com aquilo que diz. O que é que Davi pergunta? Olha, onde é que está Mefibosete? Tu és servo dele? Onde é que ele está? E o que é que Ziba diz? Ele ficou lá em Jerusalém porque ele acha que hoje vai ser rei. Ele está convencido que hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai. Oh, Davi, olha, o meu senhor, Mefibosete, está convencido que a tua desgraça é tanta que ele vai ser aclamado rei. Porque ele é o mais próximo da linhagem de Saul. Ora, isto era mentira. Isto era claramente mentira. Isto não era verdade. Mefibosete não tinha esta expectativa, nem sequer a tinha verbalizado a Ziba. Ziba representa, ou Ziba é aquela pessoa que se aproveita da fragilidade de alguém, neste caso Davi, para obter alguma coisa em seu proveito. Para obter alguma coisa que ele queria. Portanto, a verdadeira intenção de Ziba não era trazer umas coisas para o rei, para Davi comer, mas era acusar injustamente Mefibosete para receber alguma coisa para si. E conseguiu. Diz o versículo 4 que o rei disse a Ziba, teu é tudo que pertence a Mefibosete. Davi foi enganado por este homem. Davi não tem na sua posse todas as informações para fazer um julgamento ou tomar uma decisão e é enganado por este homem. Então Ziba disse, eu me inclino perante ti. Eu acho mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Claro, ele tinha recebido aquilo que queria. Como não se inclinar perante Davi? Como não reconhecer toda a sua autoridade? Davi é enganado através desta personagem, deste homem. Faz um julgamento precipitado e injusto e decide mal. Deixem-me dizer-vos que mais à frente isto vai ser corrigido no capítulo 19. Mas de facto Ziba representa uma pessoa assim. Uma pessoa que se aproveita de um momento de fragilidade, se aproveita das circunstâncias e de tudo o que está à sua volta para atrair para si coisas que lhe interessam, para seu proveito. Na caminhada que Davi faz, outra personagem aparece, agora chamado Simei. Curiosamente também ele parente ou da casa de Saul. Diz o texto que tendo chegado Davi a Baurim, lhe saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei. E deixem-me dizer-vos que este homem não tem a mesma intenção que Ziba, de cortejar o rei, de lhe dar coisas boas. Não. Este homem sai à frente de Davi e dos homens que com ele estavam, apresenta-se perante Davi simplesmente com uma intenção: acusar e amaldiçoar Davi. Aproveita para expressar opiniões que dão a entender que ele estava a alimentar há muito tempo no seu coração, que estavam murmuradas dentro de si há muito tempo e que agora ele põe tudo para fora. E reparem o que Simei faz. Ele atira pedras contra Davi, contra todos os seus servos. E dizia, fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. São duas acusações muito sérias, muito graves. Homem de sangue era alguém chamado de assassino. Simei estava mesmo convencido que Davi era o responsável por todas as mortes que tinham vindo sobre a sua casa, sobre a casa de Saul. Simei estaria mesmo convencido que Davi estava por trás da morte de Saul, por trás da morte de Abner, por trás da morte de Isbosete, quem foi logo rei após a morte de Saul. Simei acusa Davi das desgraças que tinham caído sobre a casa de Saul. Mas Simei diz mais, diz que ele era filho de Belial, era alguém sem caráter, sem palavra, que não era confiável.
E ainda goza, ainda troça com Davi. Ele diz, o Senhor te deu agora a paga. Tu estás a sofrer na pele tudo aquilo que fizeste. Apaga tudo sobre a casa de Saul, cujo reino usurpaste. Olha, o Senhor, o teu reino, já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. És um desgraçado. Eis-te agora na tua desgraça. É isso que Simei diz. Olha para ti. Tem vergonha daquilo que fizeste. Porque és homem de sangue. São acusações muito graves, muito sérias. Não eram fundamentadas em verdade. Mas este homem estava convencido que Davi era, de facto, esta pessoa que ele amaldiçoa. Simei diz a Davi que tudo por que está a passar é castigo divino. Simei diz claramente que a sua condição de desgraça presente na sua vida vem de Deus. Simei diz, Deus entregou o teu reino nas mãos do teu filho Absalão. Não foi Absalão que conquistou o teu reino. Simei diz, foi Deus quem o entregou nas mãos do teu filho. Tu tens as mãos manchadas de pecado. É uma acusação muito grave, muito séria. Este homem assim fez, nos diz o texto que, depois do versículo 12, eles prosseguiam o caminho e este homem continuou a amaldiçoar, a atirar terra e pedras contra ele. Se a situação de Davi já era má, por natureza, por aquilo que já estamos a ver, imaginem tudo aquilo que está a suceder nestes poucos momentos em que Davi está a fugir do seu filho, descalço, com a cabeça coberta. Ainda acontece tudo isto que o texto nos revela. Mas agora, meus irmãos, se almejamos compreender um pouco o título pelo qual Davi é conhecido, talvez os versículos seguintes nos ajudem a perceber, a compreender e a nos maravilharmos na forma como Deus ainda trabalhava na vida de Davi e como ele é de facto e pode ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Vamos olhar para 3 comportamentos que Davi revela, que podem ser um exemplo para nós e uma prova de que Deus ainda fazia a diferença na vida de Davi. O primeiro comportamento é a humildade. Diz o versículo 9 que quando Davi estava a Abissai. Abissai é um dos grandes soldados que estão sempre perto de Davi. Abissai era possivelmente alguém quase guarda próximo, não digo guarda-costas, mas era alguém muito próximo de Davi. Estava sempre perto de Davi. E o texto vai continuar a revelar isso até ao fim do livro. E este homem diz ao rei, rei, porquê é que estás a permitir uma coisa destas? Porquê é que estás a permitir que este homem, e a expressão é muito forte, a expressão é, rei, porquê é que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Porquê é que permites que uma pessoa que ninguém conhece, que perante o rei é como um cão morto? É uma expressão muito forte. Porquê é que permites que este homem te esteja a dizer aquilo que ele está a dizer? Porquê é que permites que ele te humilhe perante nós? Tu és o rei, Davi. Deixa-me fazer uma coisa. Deixa-me arrancar-lhe a cabeça já. É isso. É isso que Abissai diz. Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. E deixa-me dizer-vos, irmãos, que o texto, ele faria isso em 3 tempos. Seria uma questão pormenor. Abissai faria-o, sem sombra de dúvida, porque ele fez isto diversas vezes a bastantes inimigos que apareceram no reino de Davi. Deixa-me. E a pergunta é, por que não? Por que não? De facto, porque é que não seria uma boa oportunidade? Davi estava em desgraça, estava. Davi tinha o seu reino, era uma questão de dias, de horas, até Absalão tomar o reino. Podia ser uma última demonstração de honra, de dizer, não, tu não podes dizer isto a um rei, eu ainda sou rei. Então, vais ser castigado. Por que não? Até podemos dizer que era legítimo, era honroso Davi defender a sua honra como rei. Mas eis que a resposta de Davi é muito clara. Ele diz, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia. Deixa-o amaldiçoar. Deixa-o dizer o que ele está a dizer. Deixa-o falar. Mas esta expressão de Davi
além de revelar humildade, além de revelar que Davi não busca vingança no momento em que todos o querem derrotar, Davi revela humildade no momento em que todos se aproveitam da sua fraqueza. Davi revela mais. Ele diz: deixai-o amaldiçoar, porque se o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, quem diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: olhem, o meu próprio filho quer tirar-me a vida. O que é que interessa a este benjamita? O que interessa a este homem que eu nem conheço muito bem, nem vocês, estarem aqui a amaldiçoar? Há coisas piores. O meu filho quer tirar-me a vida, quanto mais ainda este benjamita. É fácil nós encontrarmos sempre razões para nos vitimarmos, para nos sentirmos injustiçados, para sermos considerados colocados de parte. É muito fácil, em momentos de dificuldade, em momentos de dor, como a que Davi claramente está a passar, termos esta atitude de vítima. E Davi tinha todas as razões para se considerar uma vítima neste processo. Mas Davi não o faz. Davi, com humildade, reconhece que tudo isto poderia mesmo ser castigo de Deus. Ele diz: deixa-o amaldiçoar, porque se Deus lhe disse, amaldiçoa a Davi, o que é que eu vou fazer? É isso que diz o versículo 10. Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, quem diria, porque assim fizeste? Davi coloca sobre a mesa realmente a possibilidade de que tudo aquilo que ele está a passar seja de facto castigo divino. Davi coloca a hipótese seriamente de que, de facto, aquilo que Simei diz é verdade. De que, de facto, aquilo que ele está a passar é mesmo castigo do próprio Deus. Se assim for, Davi não quer questionar. Se assim for, Davi não quer lutar contra isso, quer submeter-se a isso. E essa é uma grande demonstração de humildade. Esse é o momento em que Davi demonstra grandeza, apesar de ser humilhado. Demonstra honra, apesar de ser totalmente desonrado, quando permitiu que este homem prosseguisse com o seu ataque. Há pouco mencionámos que o ataque continuou. No versículo 13 diz que prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e continuava a tirar pedras e terra contra ele. Davi permitiu que isto acontecesse. Davi reconheceu humildemente que o castigo de Deus é uma possibilidade. Que Deus intervir na nossa vida castigando-nos, consequência do nosso pecado, é algo normal. E que não vale a pena lutar contra isso. Mas Davi também demonstra, além de humildade, demonstra confiança. Plena confiança. Num ato de humildade e de fé, Davi diz: deixem amaldiçoar, porque o Senhor lhe ordenou. Mas ele diz mais, reparem o versículo 12. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Portanto, Davi coloca a possibilidade de Deus estar a exercer castigo severo sobre a sua vida, castigo que dói, castigo que é difícil de suportar. Mas Davi diz mais: talvez o Senhor olhe para mim e transforme tudo isto que está a acontecer em bem. Talvez este dia seja apenas um dia e que amanhã tudo seja diferente. Talvez isso aconteça. Quando se está debaixo da disciplina de Deus, é sábio sujeitar-nos à sua vontade. Irmãos, quando um pai castiga um filho e no momento em que está a exercer disciplina, está a exercer repreensão, o que quer que seja a disciplina, o que é mais sábio o filho fazer? Submeter-se ao quê? Ao silêncio. Quando o pai exerce disciplina e recebe do filho
respostas constantes, o que é possível é que o exercício da disciplina seja ainda mais grave, mais duro, mais severo. Então, o filho revela sabedoria quando, sendo submetido ao castigo, à disciplina do pai, se submete ao silêncio, ouve. Não significa que mais tarde não possa apresentar as suas razões, apresentar os seus argumentos. Mas naquele momento, o mais sábio que o filho deve fazer é ouvir. É deixar-se submeter. Quando se está debaixo da disciplina de Deus, é sábio sujeitar-se à vontade dele. Davi coloca a possibilidade de estar a ser castigado. Davi não quer responder ou retribuir a isso. Mas Davi está confiante que aquele que o pode estar a castigar é também aquele que lhe pode dar o alívio. É aquele que pode mudar tudo. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e Ele me pagará com bem a sua maldição deste dia. A confiança de Davi está naquele que tem o poder para reverter o mal em bem, como sabemos, como a palavra nos diz. Deus tem o poder de transformar o mal em bem. E é isso que Ele faz constantemente na nossa vida. E é nisso que Davi confia. Davi confia no próprio Deus. Davi confia que sabe que aparentemente tudo parece estar por um fio. Tudo é uma questão de pormenor. Mas Deus ainda pode mudar tudo. Deus ainda pode reverter e converter tudo. E deixem-me dizer-vos, irmãos, que se lerem os capítulos seguintes, Deus vai fazer exatamente isso. Deus vai, quando parece que Absalão vai vencer e tudo vai, o reino de Davi vai terminar, Deus transforma tudo. E Davi ainda vai reinar durante muito mais tempo. Ok? É isso que vai acontecer. E é nisso que Davi confia. É nisso que Davi confia. O terceiro comportamento que Davi nos revela neste texto está no versículo 14. O texto nos diz que o rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Ora, o que é que o texto nos diz neste versículo? É que todo o povo e Davi chegaram exaustos ao Jordão e descansaram. É isso que o texto nos diz, não é? Claramente. Mas acho que o texto nos pode dizer mais. Acho que não é forçado nós olharmos para este versículo e tirarmos um bocadinho mais de sumo. E podemos tirá-lo por causa do contexto que está para trás. Podemos tirá-lo pelo facto de conhecermos tudo aquilo que Davi está a passar. Portanto, as duas grandes ideias que temos aqui é exaustão e descanso. Portanto, alguém está muito cansado e alguém descansa. Davi e todo o povo estão cansados e descansam. Sim, Davi está cansado porque fez uma viagem grande, descalço, com a cabeça coberta. Davi está cansado fisicamente. Não há dúvida nenhuma e é isso que o texto nos diz. E o que o texto nos diz é que eles descansaram, provavelmente dormiram. Mas deixem-me ir um bocadinho mais além. Porque nós sabemos que certamente Davi não está só cansado fisicamente. Davi está exausto. Exausto pelo acumular de necessidades de fugas. Davi é um homem que passou grande parte da sua vida a fugir. Primeiro ele fugiu de quem? De Saul. Constantemente, o primeiro livro de Samuel, grande parte dos capítulos é isso que nos retrata, até chegar a ser cansativo. Saul a querer matar Davi, Davi a fugir, Davi a voltar a fugir de Saul, Saul a ir outra vez a matar Davi. E Davi sempre em constante fuga. Aqui vemos novamente Davi em fuga, não agora de Saul, mas de Absalão. Vemos Davi exausto. Mas exausto também pelo acumular de lutas. Exausto pelo acumular de dificuldades na sua vida, que se abateram sobre si. Exausto pelo reconhecimento de que não tem qualquer capacidade ou forças para resistir e lutar perante este cenário. Mas mesmo assim, Davi descansa. Se há coisa que ninguém precisa nos ensinar é a descansar. Certo? Acho que todos nós sabemos bem descansar. Mas há momentos em que nós não conseguimos descansar. Há momentos em que, como nós muitas vezes dizemos, a expressão que usamos é não conseguimos pregar o olho. Os olhos não fecham, o sono não vem. E esses são momentos em que muitas vezes estamos exaustos. Não exaustos fisicamente, mas exaustos psicologicamente, espiritualmente e tudo o resto.
Esses momentos muitas vezes são muito difíceis de nós descansarmos. Mas o que o texto nos diz é que Davi conseguia descansar. Ora, ligando aos versículos que já lemos atrás e ligando a tudo aquilo que tem sido a vida de Davi, nós facilmente percebemos que Davi descansava no Senhor. Davi estava confiante de que aquele que lhe estava a retribuir o mal ou a castigá-lo podia transformar tudo em bem, então ele podia descansar. Então ele podia estar dependente. Este descansar revela confiança, mas também revela dependência. Este descansar revela a certeza de que viesse o que viesse sobre a sua vida, se este seria o último momento em que ele iria dormir, se esta seria a última noite em que ele iria dormir e no próximo dia Absalão viria com as suas tropas e o seu trono seria derribado e a sua vida terminaria, porque era muito provável que isso acontecesse. Quando um rei era derrotado, muito provavelmente um rei era morto. Mesmo que fosse o último momento de descanso, Davi descansou. Davi dependia do Senhor. Davi estava certo, estava convicto de que tudo o que vinha à sua vida era obra de Deus. Tudo, mesmo o castigo. E qualquer coisa boa que viesse, era obra da graça de Deus. E nós precisamos de identificar-nos com Davi. Nós que somos filhos de Deus, que reconhecemos o Senhor como o Deus das nossas vidas, nós precisamos de descansar nele. Nós precisamos de humildemente reconhecer que muitas vezes Deus pode trazer castigo à nossa vida. Mas não devemos nunca, nesses difíceis momentos, deixar de confiar nele. Ele é o mesmo que castiga, mas é o mesmo que dá refrigério. Ele é aquele que usa o castigo e a disciplina para nos restaurar, nos transformar e nos fazer mais à sua imagem. Por isso a nossa confiança tem de estar sempre nele. E devemos descansar nele. Esperar nele. Conseguir sossegar e dormir nele. Porque ele nos dá toda a segurança. Este texto, além de ser aplicativo para a nossa vida, para a nossa jornada, para a nossa caminhada diária como filhos de Deus, também nos fala muito do Evangelho de Cristo. A vida de Davi está cheia do Evangelho de Cristo. Davi é muitas vezes reconhecido como um tipo de Cristo. Como alguém, uma figura que já representa Cristo. A casa de Davi, o trono de Davi apontam para Cristo constantemente e insistentemente. Irmãos, não há outra forma de receber o Evangelho, de compreender o Evangelho, de responder em obediência ao Evangelho de Cristo, que não seja reconhecer humildemente o nosso pecado, reconhecer que somos pecadores, reconhecemos que sem Ele nós nada temos. E que é justo esse castigo sobre aqueles que não confiam em Cristo, porque o pecado nos leva para longe dele. O Evangelho nos fala de confiança, porque é impossível abraçarmos a mensagem do Evangelho sem confiarmos em Cristo. Sem depositarmos toda a nossa confiança naquele que pode retirar-nos desta condição terrível e nos pode transportar para o reino da luz. E não há resposta ao Evangelho sem uma dependência total. Dependência total naquele que nos salvou. Portanto, Davi também, e esta passagem também nos fala do Evangelho. Daquilo de que deve ser a resposta do homem, do ser humano, ao Evangelho de Cristo. Mas deixem-me dar um passo atrás e terminamos assim, olhando novamente para estas duas personagens que abordaram Davi, Ziba e Simei. E deixem-me dizer-vos que eu espero que a nossa vida, em vez de se identificar com Davi, se identifique com Ziba ou com Simei. Estes homens, Ziba, representa aquele que aborda Cristo ou se aproxima de Cristo com interesse. Com o interesse de obter proveitos para si. Talvez nós constantemente venhamos ouvir, ser expostos à palavra de Deus apenas para receber bênçãos, apenas para receber algum tipo de consolo, apenas para receber algum abraço, alguma coisa que traga alguma confiança à nossa vida, mas que logo se desvanece. E o nosso possível relacionamento com a experiência de Deus seja apenas interesseiro, seja volátil, de que quando Ele seja provado, tudo será uma palha que arde e que não tem valor. Não deves identificar-te com Ziba. Não estejas aqui para enganar Jesus, para obter alguma coisa dele. Mas derrama a tua vida sobre
Derrama a tua vida perante Ele, reconhece o teu pecado. E também não sejas como Simei. Simei foi alguém que rejeitou Davi. Simei representa aqueles que rejeitam constantemente Cristo. Que não o reconhecem como Filho de Deus. Não o reconhecem como o único caminho, a única verdade, a única forma de obter vida. Mas o rejeitam. Dizem, não quero. Não te identifiques também com Simei, mas vem a Cristo. Dobra o teu joelho perante Ele. Reconhece o seu senhorio, reconhece a sua obra. E humilha-te perante Ele. Que Deus nos faça ver o melhor caminho. Que Deus nos faça viver como Ele quer. Talvez nós nunca sejamos reconhecidos como Davi, como um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Mas podemos ser fortalecidos e desafiados pela vida deste homem, que não era diferente de nós, como já vimos, mas era um homem que reconhecia a grandeza de Deus, e que nós sejamos assim como Davi. Deus abençoe a sua igreja.